agora o programa ABESE Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com o psiquiatra Dr. Caio Barbosa sobre a importância da saúde mental nas empresas. Você não vai ficar de fora, não é mesmo? Você sabia que em 2020 foram mais de 576 afastamentos por conta de transtornos mentais? De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, cada colaborador passa em média 196 dias afastado das funções para se recuperar. Por isso, cada vez mais empresas estão investindo em projetos para proteger a saúde mental dos funcionários, antes que isso se torne um problema mais grave. E para dar um panorama de como anda a saúde mental nas empresas brasileiras e quais as iniciativas e melhores práticas que podem ser replicadas aí no seu escritório, a presidente da ABESE, Selma Migliore, conversa com o psiquiatra Caio Barbosa, da Holist Psiquiatria. E você aí de casa, como anda a sua saúde mental? Vamos nos conectar com esse bate-papo? Selma, conta pra gente. Obrigada, Carol. E a você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao programa ABESE Entrevista de hoje. E para começar o nosso bate-papo, eu trago alguns dados alarmantes. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? E quem diagnosticou essa pandemia de ansiedade foi a própria Organização Mundial da Saúde. Mas não é só isso. A OMS também identificou que quando o assunto é diagnósticos de depressão, ocupamos a segunda posição das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. A saúde mental se tornou um problema de saúde pública e está afetando a nossa vida familiar, as nossas relações interpessoais e, claro, o mercado de trabalho. Em 2020, foram 576 mil funcionários afastados por esse motivo, o que mostra a importância do tratamento. Mas o ideal é prevenir e evitar que as pessoas cheguem a esse ponto em que o transtorno se torna incapacitante. E para falar sobre esse tema super complexo, mas urgente, eu recebo o psiquiatra Caio Barbosa, da Holist Psiquiatria, Hospital e Clínica Referência em Saúde Mental no Brasil. Doutor Caio, seja muito bem-vindo de volta conosco, né, doutor? Exatamente. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, assim, é um prazer imenso estar aqui com você, falando sobre esse tema, que como você falou, né, apesar da complexidade, é algo de extrema relevância e urgência. Então, ter esses espaços aqui é muito importante, né, para que a gente possa desmistificar um pouco. Puxa, foi tão bom o nosso encontro no Conexão ABESE e eu queria aprofundar um pouco mais o tema justamente por isso, né, pela urgência, por tudo que a pandemia também ressaltou ainda mais, apesar do Brasil ser o líder aí na questão de ansiedade, mas como é importante a gente tratar um pouco da saúde mental e falar e dar orientação, principalmente para os empresários aqui no Brasil, em que precisam que os seus colaboradores estejam em perfeitas condições para o trabalho, né, doutor? Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação conosco aqui. Na verdade, doutor, sabe, eu queria começar para a gente quebrar logo, assim, um conceito de cara que a gente ouve o tempo todo, que é assim: psiquiatria é coisa de louco. E eu queria te perguntar, a psiquiatria é realmente para loucos? Muito interessante essa pergunta, porque, inclusive, eu ouvi, né, isso quando eu falei lá em minha família que eu ia optar, né, pela psiquiatria. Então, há um estigma muito grande, né, e eu diria que é exatamente o contrário. A psiquiatria não é uma área, uma especialidade para loucos, mas eu digo que a psiquiatria, dentro da medicina, talvez seja a especialidade mais humana que existe, porque a gente não lida com as dores da carne, né, com as dores do corpo, a gente lida com as dores da alma. E essa
é um padecimento que às vezes é difícil de alcançar. Porque eu sempre digo o seguinte, eu sempre faço a seguinte comparação. Eventualmente, se a gente vê um paciente que adoece de alguma questão crônica, como câncer, por exemplo, a gente vê aquela pessoa definhando, aquela pessoa emagrecendo, e a gente se compadece, naturalmente. Mas quando a gente fala da saúde mental, muitas vezes a gente não vê esse mesmo padecimento físico. Eventualmente, você vê uma pessoa ali com a saúde física boa, 2 braços, 2 pernas, que caminha, trabalha. Então, eu digo que é um sofrimento que muitas vezes é muito calado, é muito solitário. A gente sofre e às vezes ouve coisas como isso é falta de Deus no coração, não que a religiosidade não seja importante, é algo muito importante, mas isso é falta de força de vontade, e muitas vezes não é. Então, assim, eu digo que a psiquiatria, ela é, assim como a gente estuda na medicina, a cardiologia estuda o coração, a pneumologia estuda o pulmão, a psiquiatria a gente estuda a mente. E da mesma forma, assim como todas essas outras estruturas, ela pode adoecer também. E é disso que se trata a psiquiatria. A gente cuida da mente humana, a gente cuida das dores da alma, a gente cuida daquilo que muitas vezes a gente não pode ver. E há uma beleza, né, muito grande por trás disso. Puxa, lindo. Eu acho isso resume tudo. É o cuidado com as dores da alma, né? Que a gente realmente não se preocupa. A maioria das pessoas não olham muito para isso. Veem o reflexo, muitas vezes, da somatização de coisas que aparecem em determinados órgãos do corpo, mas não prestam atenção que às vezes precisa cuidar da dor da alma, né? Lindo. E aí a gente, para começar a falar de saúde mental, eu queria saber o seguinte, doutor Caio, nós estamos passando por uma pandemia de saúde mental? E se sim, qual é a dimensão desse problema? Olha que bacana, você trouxe de uma forma muito pertinente, né, o dado que o Brasil é o país, infelizmente, mais ansioso do mundo, é o segundo das Américas, né, em depressão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas apesar disso, de termos esse título, o adoecimento psíquico, ele se espalhou, né, pelos 4 cantos do mundo. E se você for na essência da palavra pandemia, né, o que é pandemia? A pandemia, na verdade, é um termo que nós utilizamos para dizer que uma condição ou adoecimento, ela se disseminou pelo mundo. E quando a gente fala de saúde mental, isso, na verdade, esse adoecimento já está disseminado, né, pelo mundo muito antes, inclusive, da pandemia. Então, eu diria que a gente estava vivenciando... Exatamente, né, a pandemia do coronavírus. Então, a gente já estava vivenciando uma pandemia de saúde mental. Mas por que agora a gente está falando tanto? Por que as pessoas parece que estão adoecendo mais? Porque a pandemia do coronavírus, né, agora falando assim, nesse momento, ela tornou mais evidente, ela colocou na mesa uma negligência que nós tínhamos com a nossa saúde mental. Isso ficou muito evidente agora nesse momento. Pessoas que já tinham algum tipo de adoecimento tiveram recaídas, e a gente viu aumentando isso dia após dia, os números, né, de pacientes que nos procuravam, e pessoas, inclusive, que nunca tinham tido nenhum tipo de adoecimento psíquico, passaram a adoecer. Então, eu diria assim, que a gente já estava vivendo, né, uma pandemia, só que nesse momento ela se tornou muito mais evidente. Eu digo que é como se fosse uma fogueira que já estava ali queimando, mas a pandemia do coronavírus, ela veio como uma lenha, né, que acendeu, que tornou esse fogo ainda mais forte e tornou muito mais evidente, né, esse diálogo, né, sobre o adoecimento psíquico. Então, a gente já estava vivendo, na verdade, né, uma pandemia. Então, de uma maneira geral, a nossa saúde mental piorou, ou sempre foi um problema, né? Mas agora, com o avanço desse debate, estamos diagnosticando mais e tendo uma dimensão real sobre isso. É isso que o senhor tem sentido e recebendo seus pacientes nesse sentido? Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Eu digo que a mente humana, quando a gente fala de saúde mental, né, a gente está falando de mente, é uma entidade, digamos assim, que ela vai se modificando, né, ao longo do tempo. Então, ela sofre impacto direto das relações sociais, das relações de trabalho, das relações econômicas, do momento histórico em que estamos vivenciando. Então, é importante falar isso para não parecer que a gente agora diagnosticava, a gente só está sofrendo agora do adoecimento psíquico e no passado não. A gente sofria, mas de uma forma diferente. Existiam outros problemas.
Mas agora, fato é que, sobretudo com os avanços da tecnologia, a gente tem diagnosticado mais, a gente tem falado mais. A tecnologia tem sido uma ferramenta muito importante, não só para levar, né, informação. Esse espaço aqui que a gente está tendo é fundamental para isso, para a gente estar levando informação para as pessoas, estar falando mais sobre a saúde mental, como também ela tem nos trazido ferramentas que têm diagnosticado mais. Então, sem sombra de dúvida, como eu falei, o estigma tem diminuído muito. Se você for observar há 10 anos atrás, você falar sobre depressão, você falar sobre suicídio, imagina, isso era uma coisa inimaginável. A gente falar na televisão sobre suicídio era um tema que nem podia ser dito, né? Então, hoje não, hoje a gente tem mais esse espaço, hoje a gente fala mais sobre isso. Existe ainda, é claro, um estigma muito grande, mas que eu percebo que tem diminuído ano após ano. Eu digo o seguinte, Selma, existem duas formas, né, da gente mudar. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. E nesse caso, a gente mudou pela dor, porque não tem como, não tinha... a gente vê diante dos nossos olhos as pessoas adoecendo. Hoje, certamente, ou alguém já vivenciou algum tipo de adoecimento psíquico, ou no mínimo conhece alguém. Hoje não existe ninguém mesmo, que falar para dizer assim, não conheço ninguém, nunca ouvi falar de ninguém que teve algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, seja de depressão, ou seja de qualquer outro tipo. Então, a coisa veio chegando cada vez mais perto da gente. Então, a gente mudou pela dor. Mas que, por um lado, isso é bom, porque a gente está podendo agora estar falando mais sobre isso. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem falado mais, isso é muito importante, não só para diagnosticar, mas como também para cuidar, né? A gente precisa falar sobre isso. E tem, assim, uma dica básica dos sinais que podem nos chamar a atenção para buscar esse equilíbrio emocional? Tem alguma, um sinal, algum tipo de... que a gente consiga olhar e falar, puxa vida, eu tenho que conter a minha ansiedade, ou eu realmente estou começando a entrar em depressão. É importante a gente conhecer um pouquinho, né? O que você falaria para a gente? Sem dúvida, assim, existem vários sinais, né? Na verdade, cada adoecimento tem um tipo de sinal diferente, mas de uma forma geral, condições que costumam apresentar, independente se seja depressão, ansiedade ou transtorno bipolar, alterações do nosso padrão normal, ou seja, como assim? Alteração do padrão de sono, seja dormir demais, ou então dormir de menos, né? Insônia no geral, ou tristeza, sentimentos crônicos de tensão, de preocupação, que gera de alguma forma sofrimento emocional. Mas eu digo assim, uma coisa chave para a gente ligar o nosso sinal de alerta, né, que é um padrão que a gente usa muito, não só para o diagnóstico, mas como para o tratamento, né, do adoecimento psíquico, é a funcionalidade, sabe? Quando a gente fala do mercado de trabalho, isso é bem interessante, é um termômetro muito bom. O trabalho em si é um termômetro muito bom para a gente perceber se a gente pode estar vivenciando um processo de adoecimento psíquico, que é uma perda da funcionalidade. Ou seja, eu percebo que qualquer situação psíquica, qualquer tipo de sofrimento, impacta nas minhas relações de trabalho. Eu percebo que eu não sinto mais o mesmo prazer em estar fazendo aquilo que eu estava fazendo antes. Eu percebo que eu não consigo mais produzir da mesma forma que eu produzia antes. Eu percebo que as minhas relações no trabalho são diferentes, eu tenho brigado mais com as pessoas, eu tenho eventualmente me afastado mais das pessoas. Então, assim, é a funcionalidade. Então, qualquer tipo de impacto na funcionalidade, qualquer condição, independente de qual seja, que você perceba que está trazendo impacto no seu dia a dia, na sua rotina, na modificação da sua rotina padrão, isso é um sinal de alerta, para que você possa buscar. E eu sempre digo que não custa nada a gente buscar. Às vezes as pessoas ficam com medo, achando que uma avaliação do psiquiatra vai sair necessariamente com um remédio prescrito. Não necessariamente. Na verdade, o psiquiatra ele é um especialista, onde ele vai estar entendendo o seu processo, entendendo o seu processo de dor, até para estar fazendo um encaminhamento. Eu canso de receber pacientes no consultório, onde eu prescrevo, né, como tratamento, não medicamento, mas um acompanhamento com o psicólogo, uma realização de atividade física, uma alimentação balanceada, práticas meditativas. Então, isso acontece. Então, é importante que esse preconceito seja desfeito. Qualquer dúvida, qualquer tipo de sofrimento emocional que você vivenciar, não deixe de procurar um profissional, porque ele pode te ajudar.
Bacana, meditação, né? É um ponto tão importante para acalmar, realmente é uma técnica bastante interessante. Então, quer dizer que a relevância de levar em consideração a saúde mental dos colaboradores é justamente para manter essa produção, a produtividade, ele motivado, querendo sempre mais dentro do seu trabalho, né? Sem dúvida. E a produtividade de uma forma saudável, que é isso que é mais importante. Porque é o ganha-ganha, a relação de ganha-ganha. Porque eu digo que a empresa, ela é como um organismo vivo. E os colaboradores, eles são as células, né, que alimentam essa empresa. Então, se o colaborador, ele adoece, do ponto de vista emocional, a empresa também adoece. Mas se o colaborador, ele está bem, ele se sente motivado, disposto, a empresa cresce, né, junto com ele cresce junto com a empresa. Então é muito importante. Hoje, daqui para frente, não dá para a gente falar em crescimento, em desenvolvimento da empresa, sem deixar de dar atenção à saúde emocional dos colaboradores. Porque hoje o adoecimento psíquico é uma das principais causas de afastamento. Pode gerar um efeito exatamente contrário. Ele não só, né, deixa de produzir como antes, como ele gera uma série de custos e problemas, não só custos financeiros, mas custos emocionais para a empresa, porque ele se afasta muito, esse trabalhador. Então, a gente precisa olhar com cuidado para a saúde mental dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores, porque se não for assim, eu não consigo vislumbrar um crescimento saudável e sustentável da empresa. Isso é importantíssimo. Muito bom, doutor Caio. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos ficar sabendo quais as estratégias de prevenção. Não saia daí. Estamos de volta com o Dr. Caio Barbosa. E no bloco anterior, eu comentei sobre estratégias de prevenção. Dr. Caio, como a saúde mental pode entrar no escritório de maneira adequada para ajudar os colaboradores das empresas? E quais as iniciativas que você destacaria? Uma palavra-chave nesse processo, né, é prevenção. E prevenção a gente pode falar de duas formas. Existe o que a gente chama de prevenção primária e o que a gente chama de prevenção secundária. No que diz respeito à saúde mental, a prevenção secundária é quando o paciente ele adoece, né, psiquicamente, e a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer uma intervenção para que a gente possa prevenir uma complicação daquele adoecimento. Então, essa é a prevenção que a gente fala depois que o colaborador, né, adoeceu. E para falar de prevenção secundária, primeiramente, um ponto importante que a gente precisa ter é um serviço de referência. Toda empresa precisa ter um serviço de referência, não necessariamente dentro, né, da empresa. Por exemplo, aqui a gente tem parcerias com grandes empresas, onde a gente funciona como essa unidade de referência. Naquele momento que o colaborador adoeceu, né, do ponto de vista psíquico, ele tem esse serviço onde ele pode referenciar, onde ele pode encaminhar, né, seja para um acompanhamento psicoterápico, para acompanhamento psiquiátrico ou de outras intervenções. Então, essa é a prevenção secundária. Por outro lado, a gente não pode se satisfazer apenas, porque quando a gente fala de prevenção secundária, a gente está dizendo assim que o problema aconteceu e a gente está cuidando para que ele não se torne ainda pior. Ok, importante, mas a gente precisa falar também da prevenção primária. E o que é a prevenção primária? É basicamente estratégias onde você vai estar cuidando dia após dia da saúde mental, né, do trabalhador, para evitar que ele desenvolva, né, um processo de adoecimento psíquico. E nesse ponto, é muito importante, a gente está sempre, primeiro deles, revisando as relações de trabalho, está buscando, na verdade, não apenas a produtividade, mas como eu falei, a produtividade de uma forma sustentável, revisitando mesmo assim, os fluxogramas de trabalho, onde a gente precisa, onde o trabalhador ele possa ter momentos de pausa e momentos de descanso. Porque a gente acha que muitas vezes trabalhando mais, cada vez mais, a gente vai produzir. Só que chega um ponto, por exemplo, que o trabalhador ele satura, né, o seu processo ali, a sua capacidade fisiológica de trabalhar. E a partir dali ele só vai
declinando. Então, a gente precisa enxergar isso, identificar, isso é uma coisa que é particular de cada empresa, de cada relação de trabalho, como funciona o fluxograma de trabalho para que a gente possa atribuir pequenas pausas. E é uma pequena pausa para quê? Para que você possa fazer atividades que, de alguma forma, te desacelerem, né, ao longo do dia. Eventualmente, uma pausa para um café, uma pausa para um bate-papo, uma pausa para uma meditação rápida, por exemplo. Essa é uma intervenção importante, revisitar o fluxograma de trabalho. Outras coisas também, que existem outros programas que a gente realiza dentro de empresas, onde a gente estimula a saúde mental e processos de estilo de vida, mudança de estilo de vida, não apenas no ambiente de trabalho. Porque se a gente ficar cuidando, fazendo intervenções no ambiente de trabalho apenas, a coisa não acontece. A gente tem que trazer aquilo para a nossa vida. Então, existem programas, né, de intervenções e de educação mesmo, psicoeducação mesmo, né, para estar falando sobre isso. Esses espaços são importantes. E outra estratégia que, particularmente, eu gosto muito, né, que eu já falando já um pouco da minha área de especialização, são programas de mindfulness, né, que a gente pode até falar um pouquinho mais adiante, onde o trabalhador vai aprender, né, de fato, a desenvolver uma ferramenta onde ele pode estar realizando e aproveitando essas pausas ao longo do dia de forma a reorganizar seus processos de pensamento, as suas emoções, para que ele não se envolva com as preocupações, com as tensões, as pressões do trabalho, né? Então, isso é bem interessante. Esses programas de mindfulness têm crescido, né, cada vez mais assim, no ambiente empresarial. Para você ter uma ideia, tem um estudo recente que fala que 10 minutos de prática de mindfulness por dia já é suficiente para diminuir escalas de avaliação, pontuação em escalas de avaliação de ansiedade, de depressão. Tem outros estudos que falam que 10 minutos de mindfulness equivale a 44 minutos de sono. Olha que interessante. Nossa. Então, assim, é desenvolvimento de processos de prevenção primária, né, para que evitar que esse adoecimento aconteça, e também ter essa estrutura de referência para a prevenção secundária, que é para cuidar do colaborador a partir do momento que eventualmente ele adoece. Então, Dr. Caio, antes da gente aprofundar um pouquinho mais sobre mindfulness, que eu achei muito interessante, eu queria te perguntar o seguinte: dentro do nosso mercado de segurança eletrônica, nós temos muitas micro, pequenas e médias empresas, né? E como é que nós podemos adequar essa nossa conversa da preocupação com a saúde mental do colaborador para esse perfil de empresa que muitas vezes não tem recurso suficiente para pagar um plano, um departamento específico para isso? Como é que a gente poderia ajudar essas empresas? Curioso que falar sobre saúde mental, eu digo que é uma das coisas mais democráticas que existe, porque é um tema que ele independe de classe social, de raça, de religião, enfim. Então, a mesma linguagem, muitas vezes, que eu vou usar para a pequena, para a média empresa, eu vou estar também usando para uma grande empresa. E o principal material tecnológico, digamos assim, né, da psiquiatria, da saúde mental, é o material humano. Então, essa é uma das grandes vantagens, porque a gente não precisa de equipamentos ou grandes tecnologias ou coisas complexas que, eventualmente, encarecem. Então, é basicamente o material humano mesmo. E essas intervenções, como eu falei, inclusive de prevenção primária, que eu falei agora há pouco, por exemplo, um programa de mindfulness, ele não precisa, não tem assim nada, só precisa basicamente de uma sala, né, uma sala onde a gente pode ter cadeiras para que as pessoas possam se sentar, e nada mais do que isso. Então, saúde mental é algo que é facilmente introduzido, inclusive em empresas que não têm tantos recursos, através da psicoeducação mesmo, através da elaboração de palestras, de temas, de um espaço, na verdade, onde a gente pode estar falando sobre isso. Eu tenho uma experiência prática muito grande que eu tenho, assim, no cuidado do paciente no consultório. O principal fator que vai determinar, inclusive, o cuidado da saúde emocional e a melhora, eventualmente, de uma condição psíquica, não é um medicamento, não é o tipo de estratégia terapêutica que você vai utilizar, não é nada disso. É basicamente a referência. É você ter o profissional como referência. Então, da mesma forma, na prevenção primária, você precisa ter um serviço de referência, não necessariamente uma estrutura, né, física, né? Pode ser um profissional que faz intervenções, que faz o processo de psicoeducação, que faz esses programas
que, como eu falei, não demanda, não tem necessidade de material tecnológico complexo, maquinário de grande custo. Então, inclusive, um investimento, né? Da mesma forma como a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, é um investimento também, não é um custo, né? Está falando de saúde mental. E diga-se de passagem, diante do benefício que você tem para a empresa, é um custo muito baixo, né? Então, você consegue investir pouco, né? E ter um ganho, um resultado muito interessante para a empresa. É gente cuidando de gente de uma forma simples, mas com um olhar realmente valorizando o ser humano, né? Mas eu estou super curiosa, Dr. Caio, porque eu sei que você é especialista em mindfulness e já entendi que essa prática colabora com a saúde mental das pessoas. Então, conta pra gente como colocar isso em prática, o que é o mindfulness e como a gente coloca em prática. O mindfulness, ele é um termo, assim, que vem ganhando notoriedade, né, foi capa da revista Time, então, assim, tem falado muito sobre isso, né, e tudo que é novidade, as pessoas, elas chamam a atenção delas. Mas, na verdade, o mindfulness não é um conceito novo, não é uma técnica nova. O mindfulness, ele é um conceito que ele tem origem há mais de 2.500 anos, lá das tradições budistas, e ele trata um pressuposto, como você falou, a simplicidade, isso eu acho que é um ponto-chave. Ele é um conceito extremamente simples. Hoje, sobretudo com o avançar das tecnologias, a gente tem buscado soluções cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis, quando no final das contas, muitas vezes, o que a gente precisa é da simplicidade. E o mindfulness é basicamente isso, é a simplicidade em si. O que é o mindfulness? O mindfulness nada mais é do que o ato de você colocar sua atenção em algo que está acontecendo aqui, nesse momento, né? Observando como aquilo acontece sem julgar. E por que isso é tão poderoso? Assim, hoje a gente tem vivido cada vez mais nos nossos pensamentos, sobretudo no que diz respeito ao ambiente de trabalho. E o que causa, por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, o que causa sofrimento para a gente não são as coisas que acontecem em nossa vida, mas é a forma e os pensamentos e julgamentos que a gente cria sobre aquilo que acontece em nossa vida. Como assim? De tal forma que uma mesma situação vai acontecer com duas pessoas distintas, muitas vezes em condições muito parecidas, e uma pessoa vai responder com ansiedade, com tristeza, depressão, frustração, enquanto a outra vai lidar com aquela mesma situação de uma forma muito mais leve. Então, o segredo não está em modificar as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso ambiente, mas modificar a forma como nós nos relacionamos com ela. Então, o mindfulness é sobre isso. O mindfulness é sobre a utilização de estratégias, inclusive a meditação, para que a gente volte a atenção para aquilo que está acontecendo aqui, nesse momento, para observando as coisas da forma como elas são, e não da forma como nós acreditamos que elas são. Há uma diferença bem grande nesse ponto. Então, através da utilização de técnicas simples. Como é que a gente faz, então, nesse mundo com tanta informação, nesse mundo onde somos bombardeados, né, com tantos estímulos ali a todo tempo, como é que a gente faz então, né? Porque esse é artigo de luxo, você conseguir estar presente aqui, conectado ao que você está fazendo, sem funcionar no piloto automático, sem estar perdido nos pensamentos, é algo que é cada vez mais raro. Mas como é que o mindfulness nos ensina a fazer isso? Ele faz isso através do que eu chamo de âncoras do momento presente. Ele utiliza coisas que estão aqui ao nosso redor para que a gente possa ancorar a nossa atenção ao que está acontecendo aqui. Quando a gente faz isso, a gente se desapega desses pensamentos, a gente se desapega desses julgamentos, que são eles em si que nos causam sofrimento. E a gente pode fazer isso de uma forma bem simples. As pausas que eu falei, por exemplo, né, do trabalho, você pode fazer uma prática de mindfulness, às vezes de 1 minuto. A gente tem uma ideia equivocada, né, sobre o que é mindfulness, sobre o que é meditação. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem aquela imagem do monge budista, né, ali com as pernas cruzadas na posição de lótus, aquela pessoa assim com a serenidade iluminada. Não é isso, não é isso. Meditação, mindfulness, eu digo que é um estado natural da mente. Todo mundo sabe fazer isso. A questão é essa. Você sabe, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu sei, naturalmente, a gente sabe estar em mindfulness. O grande problema é que a gente tem ficado cada vez menos tempo nesse mindfulness, nesse momento presente, e tem ficado cada vez mais no piloto automático. Então, uma prática bem simples que a gente pode fazer no dia a dia, assim, que 1 minutinho mesmo, assim, 1, 2 minutinhos, 5 minutos,
que é muito simples, é basicamente você sentar, simplesmente sentar, de olhos fechados, né? Eu digo de olhos fechados porque a gente não nos perde nos estímulos do ambiente, isso facilita muito, e colocar atenção a uma das principais âncoras que nós temos, que é uma âncora bem simples, que todo mundo faz, todo mundo tem e precisa e é essencial para a vida, que é a respiração. Mas como assim? É basicamente a gente fechar os olhos por alguns momentos e trazer a nossa atenção para a respiração, observando como é que ela acontece, a intensidade, sem tentar mudar, só observando mesmo o processo. Se como ela acontece, a sua intensidade, a suavidade, a sensação do ar passando pelas narinas. Enquanto a gente estiver fazendo isso, o nosso pensamento ele vai devagar, porque é isso que a nossa mente faz. Mas quando isso acontecer, e todas as vezes que isso acontecer, o Mindfulness ensina a, de uma forma gentil, você retornar a sua atenção para a respiração. E quantas vezes a gente faz isso? Faz 1, faz 10, faz 100, faz 1000. O treinamento de Mindfulness não é sobre a gente esvaziar os pensamentos e ficar zen. É sobre a gente modificar a relação que nós temos com os nossos pensamentos. E é dessa forma bem simples que você pode fazer ali um minutinho, ali, em pequenos intervalos. Como eu falei, 10 minutos já é algo fantástico, maravilhoso, que tem grandes resultados. Mas se você está começando, faz um minutinho só, fecha um minutinho os olhos, presta atenção na respiração e mantém contato. E cada vez mais a coisa vai ficando mais fácil. Você vai perceber que os benefícios, eles não acontecem apenas enquanto você está praticando. Eles vão se estender. O Mindfulness é como se fosse um músculo. E assim como a academia, quanto mais a gente treina, mais a gente vivencia aquele benefício, não apenas enquanto a gente está fazendo academia, né? A gente sobe a escada com mais facilidade, a gente se mantém mais disposto ao longo do dia. Com o Mindfulness é a mesma coisa. Quanto mais você pratica ao longo do seu dia, aquele benefício ele se estende. Ele se estende para as outras atividades. Nossa, que bárbaro, principalmente quando você sente uma ansiedade ou você está completamente descontrolado, nervoso, bravo com alguma situação dentro do seu dia a dia de trabalho ou na sua convivência familiar, é um momento de parar, prestar atenção na respiração, se centrar, né, trazer você de volta para o prumo para continuar o seu dia. Muito bacana mesmo. Poxa vida, estamos nos aproximando do final, infelizmente, mas eu gostaria de deixar um espaço livre para você falar diretamente com o nosso público. Fique à vontade, Dr. Caio. Mais uma vez, assim, eu faço questão de agradecer, né, por esse espaço, para a gente estar aqui falando de uma forma bem simples, extremamente acessível, sobre saúde mental, porque eu não tenho dúvida que a comunicação, a informação, é um ponto crucial e fundamental para que a gente possa desconstruir esses mitos, porque uma das coisas que mais surge como uma barreira ao cuidar com a saúde mental é o preconceito, é a desinformação, são os estigmas que se tem. Então, não existe outra forma que não a gente está criando mais espaços como esse, para que a gente possa estar falando sobre a saúde mental, sobretudo no ambiente corporativo. Então, eu agradeço, assim, imensamente por mais esse espaço. Eu convido vocês, quem quiser conhecer mais um pouco sobre o nosso trabalho, a visitar o nosso site www.olish.com.br para conhecer mais um pouquinho sobre essa forma diferente que eu falo, né, sobre o cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental é muito mais do que só um remédio, né, é você estar analisando a complexidade e a individualidade de cada um. Então, muito obrigado mesmo, assim, por mais esse convite. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, compartilhar todo o seu conhecimento, parte, né, um pouquinho do seu conhecimento com o nosso público, e foi um prazer ter você mais uma vez conosco aqui. Obrigada mesmo, Dr. Caio. Muito bom. E sabe, a gente precisa tomar muito cuidado, então, principalmente com a forma. Muitas vezes a gente tem razão no conteúdo, mas a forma de expressar acaba impactando demais o outro. Então, esses cuidados, né, e aí entra esse serviço tão importante para as empresas, que é cuidar da alma
do ser humano, como colocou bem o Dr. Caio Barbosa. O ABES Entrevista vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente a sua presença, Dr. Caio. Ele é instrutor de Mindfulness e psiquiatra da Holistic Psiquiatria. E eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de conversar conosco, e eu agradeço principalmente você que nos assiste, que está conosco até agora. O ABES Entrevista volta na próxima edição e até a próxima, se Deus quiser. Até lá! Hoje está chegando ao fim, mas a ABES está 24 horas conectando você com o futuro da segurança eletrônica. Seja através das redes sociais, revista Segurança Inteligente, comitês, eventos e muito mais. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. E eu tenho certeza que nós aprendemos muito sobre saúde mental e vamos colocar as dicas em prática. Então, cuidem-se! O ABES Entrevista fica por aqui, mas continuamos conectados porque juntos somos mais. Até a próxima!